tarde a todos. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler um trecho da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 7, do capítulo 7, até o versículo 12. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles primeiro. Então vamos lá, humildemente, num esforço enorme, trabalharmos mais uma das máximas de Cristo, que não é nada fácil, mas nós estamos aqui, né? E vamos seguindo. Numa visão espírita, a primeira coisa que nós vamos pensar é na ocupação de espaço. Como nós temos ocupado nossos espaços? Porque para batermos e conseguirmos que a porta se abra, inclusive bater a nossa própria porta e ela efetivamente se abrir, não abrir a porta das frivolidades, porque nós espíritas consideramos que encarnados nós somos um eu superior e um eu inferior, simultaneamente existindo. O eu superior traz todos os registros de todas as suas experiências e eles estão prontos para serem acessados. E nós aí nos administrando numa cultura onde o tempo todo nós recebemos as mais variadas informações. Se não estivermos cautelosos, as informações que vamos recebendo, primeiro, pelos sistemas mecânicos, um belo par de olhos que enxergam o mundo à nossa volta, um par de ouvidos que escuta tudo que todo mundo vai falando, uma pele com terminais nervosos chegando em todos os seus pontos, onde nós recebemos todas as informações no sentido do toque, do calorzinho, do aconchego e etc. Toda uma ordem mecânica. Com um espírito que, graças a Deus, está em condições de fazer a separação do joio do trigo. E já trazemos a máxima, nosso orientadorzão, que é Jesus Cristo, já há 2000 anos nos convidou a separar o joio do trigo. Mas para fazermos o que nós queremos do ponto de vista do espírito, precisamos realmente estarmos cuidadosos com essa separação. Somos contemporâneos de um sistema de ideias extremamente materialista e que foi se tornando cada vez mais mecanicista. O mecanicismo tem coisas maravilhosas, mas também que o espírito tem que ir separando o joio do trigo para fazer com que esse sistema, com esses sistemas que foram desenvolvidos, estejam a favor do espírito. Efetivamente,
E eles são a favor do Espírito. Mas aí nós temos que estar o tempo todo com os espaços que já constituímos. Já constituímos espaços maravilhosos em nós. Nós já trazemos uma certa dose de bondade. Nós já trazemos uma certa dose de tolerância. Nós já trazemos uma certa dose de espírito de justiça. Já trazemos uma certa dose de zelo. Também já trazemos uma dose de capacidade de trabalhar. Doses essas que se revelam na forma de talentos. Aí está o nosso grande trunfo. É que o primeiro e o maior dos talentos, que esse conjunto nos leva a formar um talento geral, esteja a serviço do bem. Nós efetivamente sermos pessoas que queremos acertar na caminhada do bem. De podermos nos classificar como homens de bem, mas não por uma classificação que fazemos na arrogância ou na falta de autoconhecimento e etc. Mas podemos nos classificar como homens de bem de acordo com como vamos lidando e recebendo os retornos. E percebendo que agimos como homens de bem. É um vencer a indolência, é um vencer a arrogância, é um vencer essa coisa de nos dedicar às coisas mais fáceis e buscar as mais difíceis. E vamos caminhando. Já trazemos uma estrutura de pensamento que nós não temos como negar que é uma estrutura razoavelmente boa. Nós percebemos que nós somos capazes de pensar. E que somos capazes de, além de pensar, compor ideias. O nosso grande cuidado é o pensamento nos leva a compor ideias e as ideias nos movem às ações. E cuidadosamente avaliar nossas ideias. As ideias que eu estou tendo são efetivamente as que eu quero que meus irmãos tenham com relação a mim e à humanidade? Que é a máxima de Cristo. Você está com essa ideia. Ela é compatível com o que você gostaria que a humanidade lhe trouxesse o produto dessa ideia? Na medida que nós vamos tendo mais cuidado com nossas ideias, nós vamos inclusive buscando quais são os trabalhos que eu quero fazer. O trabalho de orar, o trabalho de meditar, o trabalho de refletir sobre elementos que me incomodam em mim, elementos que incomodam meus irmãos em mim. Elementos que estão sendo produzidos aí e que tanto nos incomodam, nos perguntarmos em que nível eu participo da produção disso. Por exemplo, maledicência é uma coisa que nos incomoda profundamente. Eu nunca vi alguém que dissesse que maledicência não o incomoda. Mas hoje, com a imprensa como está, bem equipada,
e em condições de veicular notícias em tempo real, imagina o perigo que nos tornou existir contemporaneamente a essa beleza que é a política da informação. Lutou-se por ser uma sociedade que tivesse melhores veículos de comunicação, e agora, com muita fé em Deus, nós estaremos lutando, nos esforçando para sermos pessoas que sabem conviver com essa informação. Senão nós nos tornamos um maledicente de primeira ordem e de primeira grandeza, o veiculador do mal. E passamos a não ser caritativos, que é uma das coisas que nós mais queremos, é que as pessoas sejam caritativas. Nós gostamos de pessoas caridosas, mas nós estamos perdendo esse espírito de caridade com uma falácia de coisa ruim, desregradamente. Sequer eu pergunto se essa moça, ao chegar em casa hoje, vai ter um companheiro, vai ter uma presença humana. Eu sou capaz de me encontrar com ela e despejar contra qualquer político, serve o da Coreia, como serve o da Inglaterra, como também serve o da China, mas também serve o do Brasil, mas serve do Brasil lá do Palácio do Planalto, mas também serve do Palácio do Governo, do meu estado, também serve da minha prefeitura, mas se eu for de uma cidade de interior, serve também aquele prefeito de uma prefeitura pequenina que amanhã eu vou me encontrar com ele na primeira esquina. E a gente vai sair falando. E aí, como fica a nossa situação diante dessa máxima? E nós haveremos de estar cuidadosamente trabalhando como aquele que se vocacionou para o bem, em primeira instância, nossas ordens internas, para sermos o primeiro. Nájila, o primeiro a oferecer aquilo que queremos receber. Nas redes sociais eu tenho cuidado sempre de vincular as notícias verdadeiras, porque há muita desinformação. A mídia tradicional tem alguns veículos que eles realmente prezam pela desinformação. E eu estou sempre, na medida do possível e das minhas limitações, procurando mostrar os fatos como eles são. Que conselho você me diz, de que forma eu devo fazer isso sem... Porque às vezes a gente fica muito indignado com a maneira distorcida de como a informação chega a gente, né? Por exemplo, eu vou dar a Rede Globo é uma das mídias que atualmente mais desinforma. E eu realmente, eu não trato assim, eu só não desfaço, eu falo que há uma empresa de mau caráter, eu não deveria fazer isso, ou simplesmente só não deveria fazer. No nosso ponto de vista, não deveria. Porque quando nós falamos qualquer expressão negativa, seja com relação a quem, nós não estamos contribuindo para um padrão superior, considerando campos eletromagnéticos. A pessoa que é vítima disso é atingida... Sem falar das outras implicações. Pois não. Tem eu acho um pensamento que resume bem como a gente deve agir. Como a Nájila falou, nunca falar mal. Ao invés de atacar o que você discorda, não concorda ou não acha certo, trazer o positivo, promover o que você acredita. Então, ao invés de você atacar o que é ruim, primeiro, se você é contra ou vê que uma determinada emissora não está contribuindo para a informação, é você deixar de assistir. Se cada um de nós deixarmos de assistir aquilo, porque elas sobrevivem de audiência. Eu sou um que não vejo. Então, o que você pode fazer, isso já é uma grande coisa, que se cada um de nós fizermos isso, a gente já está contribuindo para abaixar a audiência e aquele veículo
tem que se transformar para conseguir sobreviver. Correto. Né? Como a gente se transforma, às vezes, pelo amor ou pela dor. É verdade. Então, a gente sempre promover o que a gente acredita, o que a gente acha bom e não atacar aquilo que a gente não gosta. E Então, isso promover de traz forma sempre neutra a verdade. Depende, a verdade é que nós não devemos colocar em rede social. Primeiro porque elas já estão. Nós seremos mais um para veicular um campo ruim, um padrão energético ruim. Nós seremos mais um para veicular. E daí esses padrões se avolumam num grande bolsão de energia. E esse grande bolsão de energia, por exemplo, ajuda aquele irmão nosso que está depressivo à beira de ir para uma janela no 10º andar e se jogar. Correto. Aquela irmã que está mal casada há muitos anos, mas que ela tem, que no casamento há implicações que ela não pode sair, ela ainda não tem uma maneira de sobreviver dignamente, ela ainda está com filhos pequenos que ela preza, que eles convivam um pouco com o pai e tal. E daí nós promovemos um bolsão, nós ajudamos a constituir um bolsão de energia tão pesado que ela não suporta. E ela, por exemplo, sai de qualquer jeito e os filhos são jogados de qualquer jeito e etc. Não estamos falando que ela tem que aguentar, nem isso nem aquilo. Nós só sabemos que ela tem que, no tempo dela, ocupando o espaço dela, inclusive o espaço de mãe, ir se organizando para, com a nossa contribuição, ter o equilíbrio, pelo menos o mínimo necessário para se organizar e compor a ordem das coisas. E quando nós começamos todos a veicular o ruim, porque ficamos indignados, nós não estamos indo na linha da prece, tem algum lugar aqui, a prece, a meditação, a reflexão, para avaliar e ser caridoso com todos esses nossos irmãos. Inclusive os que estão enfermos mesmo. A pessoa está convalescente de um câncer. Tem que ver, nós estamos colocando em rede social, é para espírito encarnado, certo? Os desencarnados não precisam de rede social. Nós estamos aqui numa casa espírita que trata especialmente de espíritos encarnados. Sabemos que os espíritos desencarnados, só para alguém que esteja aí, que esteja pela primeira vez aqui, também saber nosso posicionamento. Nós temos convicção no que diz respeito a equipes espirituais que não só ajudam a cortar os plexos, ajudam o desencarne, ajudam a recepção, fazendo a recepção de quem desencarnou, orientando, encaminhando e organização maravilha. Então nós sabemos que o nosso dever maior está abaixo do amor, né? O amor é nossa maior plataforma. Se nós amamos, nossos desencarnados estão sendo iluminados pela luz do amor, e o amor se desdobra em gratidão, se desdobra em afeto, se desdobra em esperança, o amor se desdobra em bondade, etc. Então nós sabemos que se somos amorosos, nossos irmãos desencarnados estão recebendo todos esses elementos que são os desdobramentos do status de amor que fazemos por eles. E é isso que basta a eles. Esse remédio, o resto é as equipes espirituais. Esse remédio todo aí, né? Graças a Deus, remédio todo. Nossos irmãos encarnados, nós já precisamos muitos outros cuidados. Aí vamos no que eu ia falando. Nós estamos com um convalescente de câncer aí na comunidade. Não estou falando nem na nossa família, não. Na comunidade. O tratamento é duro, a pessoa fica enfraquecida, bioquimicamente, suas funções fisiológicas ficam fora do que é confortável, o intestino prende, os ritmos cardíacos se alteram, a sensação de calor e frio, o apetite, a aptidão para comer as coisas que ela vinha ao longo da vida dela aprendendo a gostar e aprendeu a gostar e gosta e tal. E ela está naquele momento que nada disso está bem. E ainda uma rede social que chega o tempo todo para ela, as indignações de cada um de nós.
Falando de política. Seja política, não política, mas chega na rede, caiu na rede social, você perdeu o controle. Você não sabe para quem vai chegar. E em que hora vai chegar. E em que condição aquela informação que você veiculou vai alcançar aquela pessoa. E quando nós vamos assumindo a condição de um ser que o seu maior talento é se esforçar para ser o bem, o homem de bem, ele pensa em absolutamente todos na humanidade. E aí ele coloca aqui o seu maior recurso para isso, em primeiro lugar, é a prece. Que ela vai estar acompanhada da meditação. A meditação nos arremete imediatamente para a reflexão. Nós vamos refletir, ao meditar, nós vamos refletir, devo fazer isso, não devo fazer isso. Devo veicular? Ou eu vou orar e eu sei que tudo o que existe construído pelo homem, não estamos falando construção de Deus, sabemos que tudo que existe é construído por Deus. Agora vamos, Ponte Rio-Niterói, aterro do Flamengo, com o alargamento da praia de Copacabana, aterro da praia de Copacabana. Essas obras existiram pelo pensamento. Primeiro. Agora vamos em organização social. A gente falou primeiro de coisa concreta, né? Agora vamos para algo que é concreto. Nós vivemos mergulhados nela, fomos partícipes e construtores dela, que é a organização social. Organização social existe, se não feita antes, no pensamento de cada um de nós? Aí é que nós vemos que o maior recurso no homem para construir qualquer coisa, para transformar o mundo, o pensar. E nesse pensar, ele vai ter as ideias, ele vai fazer um projeto de vida e vai buscar metas para o bem. E aí você vai decidir como que você veicula aquela notícia. Ah, eu vou veicular para a Ana Maria, porque ontem ela estava defendendo uma coisa que eu fiquei estarrecida de ver que a Ana Maria defende aquilo. E isso veio e caiu na minha mão aqui agora, para me ajudar a fazer uma resposta, um posicionamento com Ana Maria. E mesmo assim só vou poder mandar para Ana Maria se eu confiar muito na capacidade dela de me atender no pedido que eu vou fazer. Ana Maria, em função daquilo que conversamos ontem, que eu não entendi bem seu posicionamento, eu recebi esse material aqui agora, eu gostaria que você lesse, mas pelo amor de Deus, quando você acabar de ler, delete. Porque se eu não confiar que ela vai ter essa capacidade de deletar, que ela vai apertar o botãozinho para o grupo de não sei quantas pessoas, que aí é a terra inteira agora, porque o grupo de quantas pessoas dela, cada um se comunica com não sei quantas, com não sei quantas, com não sei quantas, aí eu já não vou poder mandar nem para ela. Aí nós já passamos a avaliar rede social para que ela é. Para veicular as notícias que nos indignam, eu diria que ela não é. Mas para veicular nossos posicionamentos no sentido da prece, do trabalho, de estarmos movidos pelo amor, pelo espírito de justiça, de caridade, de união, de unir em torno de fazer um novo momento no mundo, um momento melhor, aí ela é maravilhosa. Nada igual a ela. Não há boca a boca tão eficiente. Pois não. Não, outra coisa que eu acho importante em relação ao que ela colocou, é que também não existe verdade absoluta. A gente trabalhou muito isso na palestra sobre o terceiro incluído aqui, algumas semanas atrás. A gente tem sempre uma visão parcial do que é verdade, sempre uma opinião, uma versão nossa, em relação ao que cada um de nós alcançou.
Então, quando a gente discorda, às vezes, do outro, não significa que ele esteja errado. Às vezes é a visão que ele tem do possível dele, do alcance dele, da posição que ele está vendo, aquela situação que eu vejo diferente. Então, a gente tem que tentar integrar e compor aquilo, e não rechaçar ou atacar. E por isso que quando a gente tem esse pensamento de promover o que nos encanta, ao invés de atacar o que a gente não gosta, a gente sempre vai trazer uma mensagem positiva. E aí sim, numa rede social, o retorno também vai ser positivo. Quando a gente faz o bem ou leva uma mensagem construtiva, sempre o retorno vai ser positivo. E dentro da história também, né? O que era verdade em 1500 não pode ser verdade em 2019. Exatamente, ela é dinâmica, ela não existe absoluta nem no tempo, as verdades são temporárias naquele momento e parcial. Isso, aqui na Terra nós não temos como ter uma verdade tanto absoluta. científicas como Exatamente. morais, né? Filosóficas, morais, todas. E aí, inclusive, dentro do que a gente vem falando, Lia, tá aqui, o mundo que eu quero, eu estou construindo. Primeiro nós podemos pôr uma exclamação. O mundo que eu quero, nós estamos construindo. Não é nenhuma exclamação, é um ponto final só. Tá? Aí, o mundo que... nós sabemos isso. Essa é uma verdade. Pelo menos possível de se ver até agora. O mundo que eu quero, eu estou construindo. Aí vem a pergunta, o mundo que eu quero, eu estou construindo com essa atitude que eu vou fazer agora? Eu quero um mundo que jovens e idosos estejam em harmonia uns com os outros. Aí eu sou a pessoa que fica, que o jovem de hoje não presta, que o jovem de hoje é isso, que o jovem de hoje é aquilo. O mundo que eu quero de jovens e idosos, amigos, e juntos trocando experiências, e como os espíritos dizem, o jovem levando audácia ao velho para ver se a gente tem uma ligeireza e uma felicidade de viver. E nós levando experiência a ele. O mundo que eu quero, eu estou construindo, quando eu fico nesse blá 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 que nós aprendemos, falar mal de jovem? Aí é a nossa pergunta. Porque o mundo que eu quero, eu estou construindo. Denunciar ou mostrar de repente... Porque existe aqueles que conduzem as massas. Tem um jovem que é o Felipe Neto. Ele conduz, digamos, a juventude para um caminho de rebeldia, com valores que não são os valores da família. Então, na medida em que eu denuncio ele, ponho ele e falo para os pais tomarem ciência, não deixarem seus filhos tomarem contato com as mensagens. E se você enfraquecer ele com a força do seu pensamento? Qual a ferramenta que tem mais força? Pensamento. É a mecânica ou é o pensamento? Pensamento. A energia é maior. Porque nós não pensamos, pelo menos dentro do entendimento espírita, nós não pensamos sozinhos. Nós somos, cada um de nós é uma faculdade mediúnica que, com essa faculdade mediúnica, que é a capacidade de mediar absolutamente tudo, pensamento, fé, esperança, ação, é um campo eletromagnético com padrões de frequência, os mais variados, muitos padrões, que nos permitem nos interagir com todos. Então, a gente, hoje, a nossa visão é de o todo, a parte se comunica com o todo e com a totalidade. E a totalidade se comunica com todas as partes. Mas essa premissa já vem desde sempre, tanto que sempre existiu o conceito de Deus onipresente, de Deus onisciente, de Deus onipresente, onisciente, imanente a cada um de nós, que Deus está em todas as partes, Deus está em todas as coisas. Essa premissa já vem vindo, ela não é uma coisa nova do Espiritismo. Por essa comunicação que é geral e irrestrita, não há restrição para ela, você alcança absolutamente todos com o seu pensamento. Mas nós precisamos alcançar convicção nisso. Porque nós estamos com mais convicção na palavra, que
Isso foi manipulação feita por religiões, não foi por políticos, viu? Porque quem ficou o tempo todo falando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, os religiosos, inclusive nós espíritas, dando mais valor à palavra do que ao pensamento. E aí levou a sermos uma geração que acreditamos mais na palavra, seja ela falada ou escrita, do que em nos recolhermos num canto da nossa casa, um momento do dia, estabelecer 20 minutinhos para uma reflexão com prece e exercício respiratório. E ao longo do dia irmos fazendo a manutenção dessa prece, exercício respiratório e bons pensamentos, onde estivermos fazendo o que estivermos. Mas é um momento que nós temos que avançar dele para um outro melhor e acreditarmos que nós somos o poder através do pensamento. E podemos ser o poder com palavras faladas, tanto para o bem como para o mal. O pensamento também. Aí nós vamos conseguir ter mais cuidado com o que pensamos, de vez em quando chamarmos forte pelo nosso nome. Nájila, onde você quer chegar com esse pensamento? Arranja nem que seja uma gaveta para arrumar, que às vezes tirando tudo de dentro de uma gaveta, lavando, passando, sei lá o que nela, e pondo tudo de volta, você concentra naquilo e sai desse pensamento. Desce para a garagem, lava o carro. Põe um balde, uma mangueira, mexe com água, faz alguma coisa, sai dessa. Aí quando voltarmos a pensar, estaremos, porque aí a gente fica ali fazendo coisas que já sabemos fazer, mecanicamente. Nesse tempo a gente consegue reciclar, aumentamos nossa serotonina com o exercício, com o movimento, com a alegria de ver aquilo arrumado e limpo. Aumentamos serotonina, aumentamos a alegria interior de ver uma limpeza, uma organização. A alegria interior nos faz vibrar num outro padrão. Compartilhamos campos e vibrações com irmãos de outro padrão. Aí sim nós até poderemos, quem sabe, veicular alguma notícia na rede social, porque já não quereremos veicular o ruim, porque pensaremos no que está doente, no que está solitário, na senhora que mora sozinha, que vai receber aquela informação agora de noite, e isso não é hora para isso. Nós vamos saber, no tal do tempo e espaço, nós vamos saber que hora que a gente liga para o outro para falar de coisa ruim, já que nós não podemos receber à noite antes de dormir, senão a gente dorme mal, o outro também não. E é dentro dessa máxima aqui, não saiu dela não. O que quereis que vossos irmãos, que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro. Será que nós queremos a veiculação só do ruim? Nós já vínhamos em crise da veiculação de coisa boa há muito tempo, em que nós já vínhamos com uma vocação de divulgar pouco coisas boas e muito as coisas ruins, mesmo em família. Acontecem muitas coisas boas, não se veicula na família. Aconteceu uma ruim, todo mundo fica sabendo e todo mundo passa a falar daquilo. Essa cultura foi transferida para os meios de comunicação, aí já agora os eletrônicos. E nós vamos ter que mudar a cultura para usufruir melhor dos meios de comunicação em massa, que são maravilhosos, mas nós temos que estar maravilhosos para que ele seja maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas quem é que admira? Só um minutinho. Quem é que é o autor, o escritor e o compositor da história? É esse tablet ou é o espírito que manipula o tablet? É aí que é o nosso cuidado. O escritor, o autor, primeiro é o autor, o escritor, o fazedor da história não é o tablet, não é o celular, é o espírito que está ali utilizando para fazer o necessário. E são peças maravilhosas.
Gente, tem coisa mais maravilhosa para a minha geração. Agora eu vou falar para a minha geração. Tem coisa mais maravilhosa. Nós que tínhamos que tomar um ônibus capenguíssimo, morando longe, pouco dinheiro, tinha que tomar um ônibus lá não sei aonde para desembarcar onde tinha uma biblioteca, chegar na biblioteca sem gente suficiente trabalhando nela e ficar ali vasculhando para achar o livro de química que eu preciso aprender sobre radicais livres. Aí achava um, ia lá no livro, ah, não, esse foi pouco. Sem barulho, sem bater, falar, não podia falar nada. Não podia falar nada, nem perguntar. Aí vai para outro, vai para outro. Seu dia acabava e você voltava sem seus radicais livres estarem resolvidos na sua cabeça e no papel para você ter um bom desempenho no que você estava fazendo lá no seu laboratório. Hoje em dia tem e agora você senta ali num quartinho de sua casa, numa salinha, bate uns botões. Wikipédia. Agora, esse mesmo botão que eu posso usar para isso, para amanhã, amanhecer com um pouquinho mais de qualidade, para trazer uma informação melhor dentro da minha área de formação, inclusive para as pessoas, eu posso usar para fazer minhas indignidades, minhas indignificações, né? Eu fiquei indignada com tal coisa, eu posso usar para veicular para uma moça que está em casa amanhã. Olha, marido fez isso com a esposa. Aí você joga lá para sua rede social. Aí numa moça que está em casa amanhã. Porque não dá para a gente ter o controle. Pois dá. Uma senhora que depois de ficar anos morando sozinha, sem filhos, encontrou um senhorzinho, os dois estão até se dando bem. Estão até se dando bem. Estão com um projeto bom de acabar de envelhecer juntos, um enterrar o outro, e etc. Aí mando eu uma coisa que me indignou, que é o marido bateu em não sei quem. E aí? Que contribuição eu fiz? Porque na pluralidade eu não tenho como selecionar depois que eu clico o botão. Cai num, de um cai no outro, do outro no outro, do outro no outro, e as redes são realmente. Hoje eu diria que é o momento mais fácil que nós temos de falar em comunicação em rede, que é o que os espíritos já vêm há anos nos dizendo, que os espíritos se comunicam em rede, que eles recebem nossas informações todas, que nós recebemos através da intuição as informações, porque nós somos em primeiríssima ordem ligados a 10 mil pessoas muito assemelhadas em matéria de caráter a nós. Esses 10 mil são interligados a outros 10, a outros 10, a outros 10, a outros 10, que assim a humanidade inteira se interliga por essa rede social espiritual. E hoje nós vivemos a rede espiritual em nível de espírito e a rede espiritual em nível de tecnologia, que é os encarnados interligados por redes sociais. E aí é o nosso cuidado de o que vamos veicular. Assim como nós não... Será que nós gostaríamos... Nós espíritas estivemos até agora malhando os espíritos que sabem menos do que nós, chamando de espírito da treva, de forma injusta, espírito do mal, de forma injusta, espírito de não sei o quê, tudo injusto, porque espírito é filho sempre de Deus, não é da treva, não é do mal, é filho do mesmo pai que nós. Nós viemos afirmando, nós espíritas, isso é uma coisa que nós temos que vencer agora, inclusive nos redimir. Nós viemos dizendo que essa gente era do mal, porque os coitados, menos evoluídos, o que tinham ali para transferir de informação era aquele padrão, a gente já logo chamava de ruim. E agora que nós estamos transferindo as piores informações de qualquer jeito por qualquer rede social. Então nós queremos também ser chamados da treva? Eu sei que eu não quero, que as pessoas, ao ver lá uma coisa que foi da minha parte, vamos pensar na Maria. Ana Maria está lá sem família e tal, aí vê lá na telinha, Nájila aí, não, só desligar logo, porque dela só vem as bombas. Eu posso falar um minutinho? Nós temos que lembrar
Nós estamos mergulhados no fluido cósmico Universal. Então, qualquer vibração nossa pelo pensamento, aquelas ondas estão todas elas vibrando. Isto. Seja a favor ou seja negativamente. E partindo desse princípio, se nós nos lembrarmos da questão, eu não sei se o número é esse, 465, do Livro dos Espíritos, que nos diz, os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginais. E ele nos influencia realmente por essa vibração que nós vamos dar pelo nosso pensamento. Porque só vão influenciar se nós pela sintonia por e essa ressonância. sintonia que é através do pensamento. Porque do contrário, eles vão interagir Mas não conosco, vão encontrar vão se ressonância. iluminar através de nós, naqueles padrões que nós já conseguimos nos iluminar um pouco mais que Eles vão Essa ter iluminação, através de informações maravilhosas da nossa logoteca, vão ter acesso ali ao campo deles, e o campo deles vai ter ação a essa informação, e assim todos vão melhorando. Se nós estivermos nessa sintonia vibratória de amor e de bom pensamento, eles se repulsam, eles se afastam. Não é nem que eles se afastem, é que os campos não se vão acolherão. adunar. Não vão se interagir. Não é um afastamento, o espírito sai correndo. Não, mas Eles os campos não se combinarão. Exatamente. Não haverá sintonia. Nájila, só mais uma coisa que eu queria reforçar que você falou e deixar bem claro, que não é que a gente não possa se indignar. Inclusive, o irmão Leocádio fala que a gente não pode perder a capacidade de indignação. A questão é como você canaliza essa indignação. Então, como a Nájila falou, não é você espalhando numa rede social, é você indo para a pessoa que pode resolver aquilo. Que nem ficar falando de político por aí afora, não vai resolver o problema. Mas se você for no político, exigir dele, cobrar dele, aí escrever para ele. Então, é a gente canalizar a indignação para quem está gerando a questão que a gente está vendo ali que deve ser resolvida. Enfim, mas não perder a capacidade de indignar. Não é você não se manifestar, mas é você direcionar para quem está ali, que tem a possibilidade de resolver aquela questão com você. E não ficar só falando, espalhando numa rede social, falando mal para as outras pessoas, que aí sim você vai estar gerando uma energia, uma vibração negativa, como ela falou. É endereçar. Endereçar, exatamente. E nesse endereçamento nós ainda temos que ter o cuidado que nós ainda estamos nos esforçando para sermos pessoas realmente abertas à pluralidade e à diversidade e respeitar a cada um como nosso irmão e como alguém que tem o livre-arbítrio de pensar diferente de nós. Como nós ainda temos que avançar muito nisso para chegarmos a ser, nesse quesito, efetivamente homens de bem, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos tendenciar para o partidarismo, na transferência da informação aí. E daí nós não ficarmos exatamente na questão em si, mas colocarmos um peso de partidarismo, que também poderá não ser positivo. Não sei se... Estou entendendo. Mas por trás de tudo isso, dona Nájila, sempre tem, acho que a parte, os irmãos que chamam os outros irmãos desencarnados de nome e tudo, são os pressupostos que têm solução para isso e sempre tem a parte pecuniária por trás, não tem? Porque se o camarada tem a solução, ele não vai cobrar por aquilo, né? E chamar um camarada disso. E às vezes a cobrança também não é só a cobrança material, é a cobrança no sentido de se transformar em alguém visível. E nós temos que ter cuidado nisso. Com o nosso ego, o ego leva a gente a ter as vaidades, a ter uma dose de orgulho próprio acima do que é saudável, e daí nós buscarmos fazer visibilidade através da veiculação mesmo de informações, e a gente tem que ter cuidado nisso também.
Mas não estou falando de você, tá? Eu estou falando de... Querida, eu tenho a nós abertura, todos. eu botei justamente para esclarecer Pra e gente. fazer Aham. um contraponto mais adiante comigo mesma. Uhum. Eu tenho as minhas ideias. Quando chegar em casa, eu vou trabalhar todas essas informações. Isto, e estamos juntos é para trocar informações. E no que a Aninha colocou ali, cai aqui no que nós colocamos, né? Nós nos autodeterminarmos, buscando ver quais são os domínios que nós já fazemos. Nós fazemos, logo de início, a gente diz, um certo domínio no amor, no afeto, nós fazemos um certo domínio em áreas de profissão mesmo. Quando a gente fala em profissão, a gente está incluindo todas, inclusive dona de casa, mãe de família. São domínios que a gente vai fazendo no sentido de domínio de conhecimento, de administração. Não é domínio no sentido de dominar o outro, não. É o domínio da informação, da prática. Quando nós, com esse domínio que nós já alcançamos um pouco, é o domínio lá do ponto de vista da matemática, né? Que é uma coisa bonita. A gente se autodetermina, a gente vai o tempo todo nos esforçando para fazer o nosso melhor possível. Porque a gente vai descobrindo que felicidade nós temos é quando nós percebemos que fizemos o melhor possível. Aí nós vamos tendo nós vamos nos ocupando em buscar fazer o melhor possível naquele instante. E é naquele instante, nós já sabemos que daqui a um instante a gente já fará melhor. Mas se nós temos a prática de buscar dentro da nossa autodeterminação, no que nós dominamos em matéria de prática, a fazer o nosso melhor, daqui a um ano, quando a gente olhar para trás e ver assim, nossa, eu podia ter feito dessa maneira que o resultado seria melhor. Mas a gente vai ter dentro de nós uma clareza de que naquele momento eu não sabia. Eu me esforcei, eu tentei, eu busquei informação, eu bati nas portas, eu fiz de tudo para fazer o melhor. Naquele momento eu fiz meu melhor. Agora eu vejo que eu já poderia ter feito diferente, mas naquela hora eu não poderia. Poderia-se fazer diferente naquele momento se eu tivesse o conhecimento, o domínio que faço agora. Mas esse domínio e esse conhecimento a gente construiu a partir daquela experiência, que ela foi ali se desdobrando e nós vamos antenados com toda a humanidade, com essa energia cósmica maravilhosa, essa plataforma mediúnica de dados que está aí disponível para todos recolherem. A gente foi recolhendo tudo isso e avançou um pouquinho. Aí a gente vê, nossa, podia ter feito assim. A partir de agora eu já farei assim. Mas sem baixar a autoestima. Né? Você ali acolhe pessoas e você vai se esforçando, vai se esforçando. Quando elas crescerem, que elas estiverem lá, adultas, elas falarão coisa isso de você, falarão mais aquilo de ruim, mais aquilo de ruim. Mas se você tivesse esforçado para fazer o seu melhor, o meu melhor eu fiz, eu sabia era isso, o que eu tinha para oferecer era aquilo, não tinha mais. Agora eu farei diferente, eu já sei, até por informação do que elas estão me colocando. E assim nós vamos caminhando, na tentativa de fazer ao próximo primeiro, sermos o primeiro a fazer à humanidade o que nós queremos que ela faça conosco e para nós. Né? Qual que é a questão que a senhora acha que é? Que eu vou ler aqui rapidinho. 465. Eu acho que é 465, se os espíritos influenciam em nossa vida. Aí Kardec responde, muito mais do que imaginais. Muito mais. Não, não é essa, mas eu vou achar e sábado que vem vou ler para o pessoal, viu? Com muito carinho. A última frase. Hã? Não, sermos construtores da paz. Mas essa já ficou implícita, porque quando nós estamos fazendo o nosso melhor possível e veiculando com muito cuidado o que temos para veicular, e eu acho que o mais importante de tudo é a gente ser mais utilizadores
dos meios de comunicação para nos instruir do que para divulgar coisas que nós não tenhamos um bom domínio delas. Como com relação a nossos irmãos, nós não podemos ter domínio? Dá para ter de nós. Do outro não. É. Porque não sabemos que educação essa pessoa teve que o levou a fazer essa escala de valores. Aí nós estaremos sendo injustos. Eu estarei cobrando de alguém que teve uma educação extremamente mais precária do que a minha, que ele ofereça ao mundo o que eu sou capaz de oferecer. Mas a educação que eu tive é a mesma? Não. Pais com valores morais altos, e vizinhos, e não vizinhos, e as escolas e professores. Daí eu já estarei cobrando numa balança que não é justa. Isso nós estamos falando de pessoas. Né? Nós não temos que ser coniventes com as ideias. E nessa história de ser construtores da paz, nós temos que aprender a separar a pessoa das ideias. Nós temos que divulgar, por exemplo, se vamos divulgar, nós vamos ter que ser contra a ideia, mas já não vamos poder atrelar o nome da pessoa à ideia, porque não estaremos sendo irmãos. Injustos, né? Não é o que Cristo propõe, porque nós não estaremos sabendo perdoar. A ideia era uma coisa, A ideia, sim, nós vamos... A senhora está com a Bíblia na mão? Esclarece uma dúvida. O nosso irmão, o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, porque a Bíblia é um livro feito, vários participaram, o vencedor foi um bispo Eusébio, o nome dele, da Cesareia, ele foi o ganhador da proposta da Bíblia. Vários livros, tirou muita coisa e desvirtuou bastante coisa, não é nada daquilo que era antigamente. E por isso a gente tem que ler cuidadosamente. Uma das coisas que saíram da Bíblia nessas modificações que ela foi recebendo foi todas as teorias acerca da reencarnação. Algumas passagens, eles não conseguiram tirar tudo. Né? Tem umas pouquíssimas passagens que você vê que a reencarnação continuou lá. Distraidamente acho que ficou. Deus permitiu que ficasse ali, até para a gente ver que não conseguiu tirar tudo. Mas eu não quero dizer para o senhor que eu chegue aqui e vá mandar ler a Bíblia integral. Não, a gente tem, assim como o livro dos Espíritos, assim como o Evangelho. Por que Kardec é o primeiro a não convidar a sacralizar a obra? A obra do Kardec é recheada de momentos em que vê o domínio da Igreja Católica, na época que era um domínio bem maior do que é hoje. Há momentos que o pensamento linear da física clássica da época está forte na obra. E qual a proposta que ele deixa para os espíritas? É que nós temos o dever, ele não fala que nós devemos, temos o dever de contextualizar a obra à medida que a ciência e a filosofia vão avançando. Correto. A Bíblia tem que ser contextualizada. Qualquer obra escrita, ela é escrita pelo homem. E o homem é um ser antropológico. Cada época ele tem uma linha de pensamento. Até o trabalho da Aninha foi nesse sentido, de nos mostrando que a verdade é possível naquele instante. Porque em 325 isso aí era um livro político, você poderia ser morto por ela. O Império Romano soube o que fez com a Bíblia, né? E isso não quer dizer que no Novo Testamento não tenha muita coisa boa, muita pérola maravilhosa dos evangelistas, que foram pessoas que estiveram ali com Cristo. De Cristo. O Antigo Testamento que é o conjunto de livros civis. E a gente tem que saber também separar as duas coisas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Quando vai ler o Novo Testamento, vê que tem coisa ali
Será que Cristo chamaria a pessoa de hipócrita? Será que colocaria Isso, Maria... isso está fora Será que do padrão Jesus Cristo. Será que colocaria Maria Madalena onde colocavam? Colocaria a mulher onde colocavam? Também. Mas aí já é questão de ver a obra escrita como uma obra de época e saber contextualizar. Nós não podemos, esse menino, o filho, vamos dizer o neto desse rapaz, faz cirurgia plástica, se especializa em cirurgia plástica. Dr. Pitangui, alguém questiona a qualidade do trabalho do Dr. Pitangui? Não. No momento que ele existiu. O neto dele, quando for cirurgião plástico, vai poder seguir os métodos e as obras que Dr. Pitangui escreveu ao pé da letra? Não. Mas Dr. Pitangui, tem alguém que questiona o trabalho dele? De maneira alguma. Só que é um homem de época. Diz que ele já vem preparado da encarnação para fazer tudo esse bem que ele fez. Vem com as bases para adaptar a cultura e fazer. Não no pensamento linear. Ah, não.